Sejam bem-vindos a mais um vídeo da Nemetz-Kuhnen, Dalmarco e Pamplona Novaes Advocacia. Antes de nós falarmos sobre o assunto de hoje, que vai abordar a reforma tributária que está prevista para acontecer no Brasil, eu quero convidar você a se inscrever no nosso canal, acionar o sininho para receber notificações de novas postagens, deixar o seu comentário, o seu like ou a sua dúvida ou sugestão para que a gente possa abordar temas que sejam do interesse não só da comunidade jurídica, mas da sociedade em geral. E o tema de hoje é interessantíssimo. Nós vamos falar sobre reforma tributária e a tributação de herança, que está no radar do Congresso Nacional e também do governo federal para ser implantado como uma promessa ou um compromisso de campanha do governo do presidente Lula. E para falarmos sobre a tributação de herança e a reforma tributária, nós convidamos um jovem advogado, especialista em direito tributário, que integra e coordena o núcleo de direito tributário da NKDPN, que é o Dr. Fernando Porto Martins, que atua na nossa unidade de Florianópolis. Tudo bem, Dr. Fernando? Tudo ótimo, Dr. Nemetz. Gostaria primeiramente de saudar a todos os internautas que nos prestigiam com a sua visualização. Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do horário que estejam vendo o nosso conteúdo. O Dr. Fernando é um jovem... Que idade está, Dr. Fernando? 32. É um jovem natural de Florianópolis, tem uma carreira muito sólida e bem fundamentada. Na verdade, começou com uma formação militar, né, Dr. Fernando? Foi aeronauta, é isso? Na verdade, eu fui aspirante oficial do Exército, servi ao Exército Brasileiro, o NPOR, em 2010. E mora em Florianópolis, nascido em Florianópolis, é um havaiano roxo, integrante do Conselho do Havaí, do Centenário Havaí, me leva às vezes para assistir aos Jogos do Havaí, só temos brigas quando jogam o Havaí e o Flamengo. Dr. Fernando tem uma formação muito sólida em direito tributário, é isso? Exatamente, eu sou especialista em direito tributário pelo Instituto Brasileiro de Estudos Tributários, o IBET. Além disso, cursei especialização em tributação das estruturas e negócios societários na Fundação Getúlio Vargas, em São Paulo, e tem alguns cursos de extensão em contabilidade tributária. O Dr. Fernando também integra a Ordem dos Advogados do Brasil, é um dos coordenadores do Núcleo de Direito Tributário da OAB de São José. Estão trabalhando num projeto muito legal lá, que é a reforma do Código Tributário do município de São José, um dos municípios catarinenses que mais cresce. É um jovem muito preparado e que sabe do que vai falar. Está há quantos anos conosco, Dr. Fernando? Eu estou há praticamente uma década no escritório, faço agora em maio 10 anos de NKDPN Advocacia. Então o Dr. Fernando vai falar conosco sobre isso. Está em discussão, está no radar como compromisso do governo Lula, do governo do PT, a implantação no Brasil de uma reforma tributária. Essa reforma tributária vai abranger vários aspectos. Dentre eles, o que mais tem sido polêmico é o que aborda a questão da tributação da herança, que já é uma realidade em outros países. Como está essa perspectiva hoje? Vai haver essa reforma tributária? Tem ambiente no Congresso Nacional para que essa reforma aconteça? E, em acontecendo, vai haver a tributação da herança no Brasil? Então, Dr. Nemetz, nós temos sim um cenário de possibilidade real de uma reforma tributária no Brasil, algo que já vem sendo aventado aí ao longo dos últimos anos, pelo menos nos últimos 5 anos esse assunto já vem estado na pauta do Congresso Nacional de maneira bastante frequente. Essa reforma tributária, a princípio, ela vai se dar de maneira fatiada. Nós temos basicamente 3 fontes de tributação no Brasil e no mundo, que é o consumo, a renda e o patrimônio. E a reforma tributária no Brasil, ela tende a se dar nessa ordem. Primeiro sobre o consumo, depois sobre a renda e por último sobre o patrimônio, que é onde reside justamente a questão da herança.
Mas isso não quer dizer que a reforma com relação à herança vai demorar mais para acontecer, muito pelo contrário. Nós temos já conversas muito avançadas na tributação sobre o consumo, com a instituição de uma espécie de um IVA brasileiro, que eu até me disponibilizo a um outro momento trazer aqui aos nossos espectadores um debate maior sobre isso, que seria o imposto sobre bens e serviços, que vai afetar diretamente, especialmente os prestadores de serviços. Depois uma reforma do imposto sobre a renda, que também atinge diretamente a todas as classes econômicas, né? Nós tivemos o primeiro movimento de ajuste, de reajuste na tabela do imposto de renda, e depois uma reforma sobre o patrimônio, que seria justamente onde reside a tributação sobre a herança. No Brasil hoje nós temos o imposto sobre transmissão, causa-mortes e doação, que é o ITCMD, cobrado pelos estados, cuja alíquota máxima é de 8%. Mas querem, uma ala do Congresso, e aí é uma questão de forças políticas, quer importar exemplos vindo de países, né, da União Europeia e até dos Estados Unidos, onde essa alíquota varia de 30% até 64% no caso dos super ricos, né, chamados super ricos, em países como Bélgica e França. As declarações que o presidente Lula tem dado são quase que de condenação ao acúmulo de riqueza e que ele entende que devam existir tributações na questão da transmissão dessa riqueza quando o proprietário dessa riqueza vem a óbito, seja uma pessoa solteira ou uma pessoa casada. Evidentemente que essa já é uma realidade em outros países europeus e mesmo na América do Norte. Mas lá nós não temos o conjunto de impostos que nós temos no Brasil. É um dos países com a maior carga tributária do mundo. É verdade essa informação, doutor Fernando? Essa é uma informação totalmente verídica. Nós temos uma tributação, especialmente sobre o consumo, elevadíssima, muito além de países como, por exemplo, aqueles que são usados como referências para fins de imposto sobre herança, mas que não são justamente seguidos quando se trata de tributação sobre o consumo, né? A média da tributação sobre o consumo brasileiro atinge quase 50%, o que não é verdade em outros países da União Europeia ou mesmo nos Estados Unidos da América. E, portanto, essa ideia de que criar um imposto maior sobre a herança está em linha com todas as práticas internacionais, ela é uma meia-verdade, porque nós não seguimos as outras práticas internacionais quando se trata de tributação sobre o consumo, por exemplo. Então nós temos a hipótese, o cenário aí, de desestímulo ao acúmulo, que é um posicionamento ideológico claro. Então todos os que têm amealhado com o seu trabalho, com a sua capacidade empreendedora, a junção de patrimônio mobilizado, como ações, títulos, aplicações, ou imobilizado, como imóveis, empresas, atividades industriais, de serviço, correm o risco de, uma vez implantado o imposto sobre herança, de terem uma tributação que pode chegar escalonadamente a valores estratosféricos. Fala assim, até 50%, é isso? Exatamente. Tem uma forma de se prevenir isso, doutor Fernando? E que forma é essa? Então, diz o ditado que prevenção e caldo de galinha não fazem mal a ninguém, e é justamente sobre isso. No Brasil, nós temos um princípio, na verdade, chamado princípio da anterioridade, que quer dizer basicamente que o governo pode aprovar um novo tributo ou aumentar um tributo já existente, mas não pode cobrar no mesmo ano em que ele foi instituído. E isso dá uma certa margem para que as pessoas que possam ser atingidas por um aumento de tributo, como no caso do tributo sobre a herança, possam manejar de alguma forma o seu patrimônio de forma a se proteger desse aumento abusivo, que nós compreendemos dessa forma, da carga tributária sobre essa manifestação de riqueza. E isso basicamente se dá através de uma estrutura de sucessão patrimonial, né? O doutor bem sabe, nós temos uma larga experiência nessa área de atuação, onde nós constituímos chamadas administradoras de bens, ou ainda holdings familiares, para deter o patrimônio dessas pessoas, né? Geralmente empresários, médicos, jogadores de futebol, enfim, mas serve para todo tipo de pessoa que tenham bens imobiliários ou outros bens que são passíveis de serem integralizados nessas estruturas, e posteriormente
como forma de antecipar a sucessão, são doadas cotas, porque esses bens se tornam cotas dessas empresas, são doadas cotas aos sucessores dessas pessoas, ainda sob as alíquotas de impostos aplicáveis, enquanto não aprovada um novo imposto ou um aumento da carga tributária. Por isso que temos falado tanto, e no mundo jurídico tem vários especialistas que atuam nesse setor, na montagem dessas estruturas que se chamam de administradoras de bens ou holdings familiares, que vão evitar, uma vez bem estruturadas e juridicamente, aqui nós estamos falando contabilmente, o contador evidentemente tem um grande e importante papel nesse cenário, mas nós estamos falando da montagem de estruturas jurídicas bem formatadas para que se possa fugir do ambiente da tributação da herança, porque é injusto eu trabalhar uma vida inteira, amealhar um patrimônio num país que não nos dá segurança de um futuro, e esse patrimônio que eu amealhei com meu esforço durante décadas, e que quando eu quero transferi-lo, transmiti-lo aos meus herdeiros, que eu tenho que deixar 50% disso para o Estado. Um Estado que é perdulário e desorganizado. Então, a administradora de bens ou a holding familiar é o caminho. Existe uma outra forma, que são as chamadas offshores, que são legais também, né? São estruturas totalmente legais, listas sob o ponto de vista jurídico, com um nível de sofisticação um pouco maior para um determinado perfil de cliente, né? Nós costumamos dizer, ao longo desses 10 anos atendendo os nossos clientes, que não existe uma fórmula, uma receita geral aplicável a todos. Todas as estruturas que são montadas, elas são personalizadas para cada tipo de cliente, para cada perfil de cliente e para cada perfil de patrimônio que essa família, que essa pessoa possua. São montadas estruturas diferentes. Pode ser uma administradora de bens no Brasil, pode ser uma offshore sediada em um outro estado, enfim, isso tudo vai depender do perfil de cada cliente. E é rápido e fácil de fazer, doutor Fernando? Tem muita complicação? Nós temos que analisar toda a documentação, mas não é um processo de todo demorado, né? Nós, logicamente, dependemos algumas vezes de mecanismos do Estado, como junta comercial, prefeitura, para conseguir certidões, mas como nós já temos registro de imóveis, mas como nós já temos uma boa experiência nessa área de atuação, nós conseguimos fazer isso em um tempo. Deixando sempre claro que essa é uma experiência não só nossa, vários escritórios de advocacia têm essa experiência, que podem ajudar aqueles que tiverem interesse. Na verdade, a administradora de bens não visa somente fugir de uma eventual tributação de herança, mas ela também tem a importante função de organizar a sucessão familiar, para evitar aqueles inventários que às vezes duram 5, 10, 20 anos, que são caríssimos, porque incidem impostos, tem discussões familiares homéricas com relação à partilha de bens. E nas administradoras a gente faz isso de forma a antecipar esses problemas com toda uma técnica, com todo um trabalho. Então se monta uma estrutura empresarial, aqueles que querem oferecer a sucessão fazem a doação das cotas, gravam essas cotas geralmente com cláusulas de incomunicabilidade, impenhorabilidade, inalienabilidade, com usufruto do direito de voto e às vezes até com direito de reversão, né? O que dá àquele que faz a doação a manutenção e a continuidade de poder gerir o seu patrimônio, mas vindo ele a faltar, a sucessão já está feita sem a necessidade de toda a burocracia do processo de inventário de sucessão, inclusive com os honorários de advogados, que nesse caso não precisam ser dispensados. A gente poderia, uma hora dessa, fazer um bate-papo com o Dr. Luiz Fernando Pamplona Novaes, que é sócio aqui da NKDPN e responsável pelo direito empresarial, né? E ele poderia vir falar para nós só sobre essas administradoras, como se faz. O Dr. Fernando também poderia vir e vocês dois poderiam fazer um vídeo específico sobre isso, esclarecendo
ao nosso público, né, como se montam essas estruturas. Com relação ainda à reforma tributária, o senhor acha que ela vai acontecer ainda nos próximos anos, ainda nessa gestão do presidente Lula? Existe um ambiente político e uma estrutura de base legislativa para que isso aconteça, doutor Fernando? Eu acredito fielmente que nós vamos ter uma reforma tributária no Brasil nos próximos anos. Se não ainda, uma parte dela já aprovada neste ano de 2023. Nós tivemos importantes avanços, né? Nós temos 2 propostas de emenda à Constituição, doutor Nemitz, que já estão tramitando desde o ano de 2019, portanto já tiveram comissões que foram montadas, estudos que foram feitos com relação a isso, uma série de audiências públicas e agora, enquanto nós falamos aqui, existe um grupo de trabalho na Câmara dos Deputados que está debruçado sobre essas 2 propostas de emenda à Constituição, tentando fazer das duas uma e mandar um projeto, aproveitando toda aquela experiência que foi adquirida ao longo desses últimos anos, para que já se mande algo em linha com aquilo que os parlamentares entendem justo e devido. Se é exatamente o que a população entende também, nós não sabemos, mas que vai acontecer uma reforma, com certeza acontecerá. E essa reforma vai abranger o tema de hoje, que é a tributação sobre herança, mas também não só sobre a questão patrimonial da herança, mas também vamos falar sobre a questão da renda, sobre o consumo. É uma reforma muito ampla e com segurança o doutor Fernando vai ter que voltar aqui para explicar o que está acontecendo para o nosso público. Eu quero convidar você mais uma vez a seguir as mídias sociais do doutor Fernando. Eu vou deixar aqui nos comentários o LinkedIn dele, vou deixar o Instagram. Ele escreve, produz cientificamente artigos que estão no blog da NKDPN, são artigos muito interessantes. E se você ficou com alguma dúvida ou tem alguma sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Mas não se esqueça de ajudar o nosso canal a crescer, porque a gente quer compartilhar informações, não só, como eu disse, com a comunidade jurídica, mas também com a comunidade em geral, com a sociedade, para contribuir com as nossas atividades aqui da NKDPN, com o avanço e com o progresso do conhecimento do saber jurídico para toda a sociedade. O Dr. Fernando é uma figura extremamente disponível, preparadíssimo, é um atleta também, corredor, e eu fico muito grato em poder ter você conosco, Fernando, você que já está há 10 anos conosco. Nós preparamos a nossa equipe com muito cuidado e o Dr. Fernando é uma preciosidade, uma joia da casa. Muito obrigado por ter vindo, não se esqueçam de se inscrever no canal e apertar o sininho. Volte outras vezes, doutor Fernando. Com certeza, doutor Nemitz. Eu que agradeço a oportunidade e espero estar aqui em breve trazendo mais notícias da área tributária para todos os nossos espectadores. Valeu, pessoal. Obrigado, um abraço e até a próxima oportunidade.